Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 8. A criação, Gênesis como fundamento. Primeira parte. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando, porque só o Senhor merece toda adoração. Estamos aqui suplicando a presença do Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre mim e sobre os meus irmãos, que ao abrirmos a tua palavra para estudá-la, o Espírito Santo nos dê luz celestial, compreensão da tua palavra, e que o Senhor responda aos pedidos que cada filho teu tem no coração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. A criação, Gênesis, como fundamento. Queridos, o livro de Gênesis é o fundamento de toda a Bíblia. O livro de Gênesis significa origens e é o fundamento de todas as doutrinas que temos. O verso áureo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versos 1 até o verso 4. Quando João escreveu o seu evangelho, este foi o último livro da Bíblia que foi escrito. As pessoas se confundem pensando que o último livro foi Apocalipse. Não, queridos. O Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos, e o evangelho de João foi escrito depois que João saiu da ilha de Patmos, sendo o último evangelho e também o último livro da Bíblia. Aqui, João, ele já enfrentava as heresias dos seus tempos. No final do primeiro século, as heresias começaram já a existir, que negavam a divindade de Jesus, outras heresias que negavam a humanidade de Jesus Cristo. Portanto, João começou o seu evangelho fazendo uma declaração que Jesus é Deus. Ele encarnou, se tornou um de nós, mas ele é Deus. Ele não passou a existir somente quando nasceu da Virgem Maria. Ele é eterno. Pai e Filho são eternos. Portanto, queridos, os primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, são fundamentais para o restante de toda a Bíblia. Os principais ensinamentos ou doutrinas da Bíblia têm sua fonte nesses capítulos de Gênesis. Neles encontramos a natureza da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque já no primeiro capítulo da Bíblia, aparece ali no capítulo 1, fala sobre Deus, o Elohim, no plural, falando da divindade, e fala do Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Ali estamos, portanto, falando da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para criar o mundo e tudo o que nele existe, culminando então com a criação da humanidade. O livro de Gênesis também nos apresenta o sábado e também a origem do mal. Sem o livro de Gênesis, você não consegue saber a origem do sábado, a origem da semana de 7 dias. Sem o livro de Gênesis, você não sabe por que existe o mal ou como surgiu o mal, como surgiu o pecado. Aqui no livro de Gênesis também fala sobre o plano da redenção, a promessa do Messias. Pela primeira vez foi feita no livro de Gênesis, capítulo 3 e o verso 15. O dilúvio universal, isto também é apresentado no livro de Gênesis. A dispersão das línguas e das pessoas. Por que tantos países e por que tantas línguas diferentes? Esta explicação nós vamos encontrar lá na construção da Torre de Babel, quando a torre foi interrompida e eles passaram a falar línguas diferentes uns dos outros e se espalharam por toda a terra. Vamos encontrar no livro de Gênesis também as genealogias, que apresentam a estrutura da cronologia bíblica, desde a criação até Abraão. Por fim, queridos, o poder da palavra falada de Deus, porque Deus falou e logo tudo apareceu. A natureza da humanidade, o casamento entre um homem e uma mulher, de sexos opostos, a administração da terra e dos seus recursos, e a bendita e prometida esperança de uma nova criação, de um novo céu, de uma nova terra.
tudo isso aí está fundamentado no livro de Gênesis. Todos fundamentados nesses primeiros capítulos que serão o nosso estudo nesta semana. Na parte de domingo, no princípio, você encontra esta expressão no princípio, 2 vezes. A primeira vez está em Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Convido você para ler comigo Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Aqui lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois de Moisés, o escritor de Gênesis, falar no princípio, ele desceu em direção ao tempo. Falando no princípio, ele desceu em direção ao primeiro dia. Começou a contagem do tempo quando Deus disse: haja luz, e houve luz, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. O tempo começou a ser contado a partir do primeiro dia da semana da criação. Porém, queridos, a outra expressão que nós vamos encontrar no princípio está em João capítulo 1. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, o capítulo 1 e o verso 1. Aqui nós lemos: no princípio. Também é a mesma expressão, só que João, ele seguiu uma direção oposta. Quando João falou a expressão no princípio, ele não desceu em direção ao primeiro dia da criação, em direção ao tempo. Ele falou no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João foi numa direção oposta, em direção ao tempo em que não existia o tempo. João foi em direção oposta ao tempo em que não existia o tempo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como dizer que Jesus Cristo não é Deus? Como dizer que ele não é eterno, se a Bíblia está dizendo que ele é Deus? E não venha me falar que ele era um Deus criado, um Deus gerado, que houve um tempo em que este Deus chamado Jesus Cristo não existia. Não existe Deus criado ou gerado. Deus é Deus. Como é que nós entendemos a palavra Deus? Deus é um ser eterno, incriado, existente por si mesmo. Se não for eterno, se não for incriado e existente por si mesmo, não é Deus. Voltando para o livro de Gênesis, aqui neste livro as perguntas mais importantes da filosofia a respeito de quem somos nós? Ou por que estamos aqui? Ou como é que nós chegamos aqui? Ou para onde nós estamos indo? Estas perguntas são respondidas lendo o livro de Gênesis. Existimos porque Deus nos criou em um tempo definido no passado. Não evoluímos do nada, nem chegamos à existência por acaso, sem um propósito supremo e uma direção planejada, como ensina o evolucionismo de Darwin. Queridos, a evolução de Darwin é contraditória à Bíblia. Não tem como ser evolucionista e ao mesmo tempo bíblico. Ou somos evolucionistas ou somos bíblicos, porque são dois conceitos bem diferentes. A Bíblia mostra que nós fomos criados em determinado momento no tempo, no princípio. Isto significa que Deus existia antes desse princípio. Isto é, Deus já existia antes que o tempo fosse criado e expresso no ciclo diário de tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, antes de existir o mês e o ano, todos marcados pela relação do mundo com o Sol e com a Lua. Esse princípio definido é lembrado e sustentado por outras passagens das Escrituras que continuamente reafirmam a natureza e os meios da divina obra da criação. Agora vamos ler João capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3. O Evangelho de João, capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os testemunhas de Jeová, que não aceitam que Jesus é Deus, Deus eterno, eles fizeram uma tradução da Bíblia só para eles, torcendo as palavras. Aqui em minhas mãos eu tenho a Bíblia publicada pelos testemunhas de Jeová, que fizeram uma Bíblia só para eles,
para poder apoiar as doutrinas deles. E aqui nesta Bíblia dos Testemunhas de Jeová, em João capítulo 1 e o verso 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus, Deus minúsculo. Percebam, quando diz no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, especificando o Deus Pai, e quando fala e a palavra era Deus, usando D minúsculo, isto é uma blasfêmia. Isso é uma ofensa ao Deus que todas as coisas criou. Porque o verso 2 e o verso 3 de João, o capítulo 1, verso 2 e 3 de João, fala que o Verbo, este Deus que criou céus e terra, que todas as coisas foram feitas por Ele, Ele que se tornou carne e habitou entre nós, portanto é Jesus Cristo. No entanto, os testemunhas de Jeová, negando a divindade de Jesus, usam a palavra Deus com D minúsculo. Queridos, se existe uma blasfêmia contra Jesus Cristo, é negar aquilo que Ele é. João capítulo 8, verso 58, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, e o verso, vamos ler aqui o verso 56 em diante. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 56 em diante. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Quando é que Abraão viu Jesus Cristo? Abraão viu a Jesus Cristo quando ele olhou para o lado e viu um cordeiro com os chifres presos no arbusto. E lá sobre o altar estava Isaque para ser imolado, sacrificado. Quando Deus disse: não mate este rapaz, eu sei que tu me amas, Abraão. E então Deus proveu um cordeiro. Abraão pegou aquele cordeiro, tirou Isaque do altar de pedras e colocou ali o cordeiro provido por Deus. Quem é o cordeiro provido por Deus para morrer em nosso lugar? Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, aqui em João capítulo 8, verso 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, ele ficou alegre, feliz por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Porque que alegria veio ao coração de Abraão quando ele pôde tirar Isaque do altar, poupar a vida de Isaque, porque Deus tinha provido um cordeiro para morrer no lugar, não só de Isaque, mas no lugar de Abraão, no meu lugar, no seu lugar. Por isso, ele viu o meu dia e se alegrou. E o verso 57 aqui diz: disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Porque Jesus era jovem, não é? Jesus tinha 31 anos ou 32 anos. E aqui diz o verso 58, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo e, passando pelo meio deles, assim se retirou. Por que pegaram em pedras para matarem a Jesus? Porque ele se proclamou Deus quando disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Somente o Deus eterno pode ser chamado de eu sou. Satanás, ele pode dizer eu era, porque Satanás existia antes de Abraão. Somente Deus pode falar antes que Abraão existisse, eu sou, porque eu sou significa eterno, existente por si mesmo, incriado. E isso é o que Jesus é. Portanto, queridos, voltando para João capítulo 1, e o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, pelo Verbo, que se tornou carne, Jesus Cristo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Se ele fez todas as coisas, e se a Bíblia diz que sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez, como é que nós podemos, em sã consciência, falar que Jesus foi feito, ou seja, Jesus foi criado? Não, ele não foi criado, ele não foi gerado como Deus. Ele foi gerado sim como homem. Isso nós temos que deixar claro. Jesus foi gerado sim no ventre da Virgem Maria, quando ele nasceu como homem. Mas como Deus, ele não foi gerado, ele não foi criado, ele é eterno, existente por si mesmo, incriado, criador dos céus e da terra. Queridos, este texto aqui de João capítulo 1 pode ser confirmado também por Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1.
Hebreus capítulo 1 e os versos 1 e 2. Hebreus capítulo 1 e os versos 1 e 2. Aqui lemos: havendo Deus, se referindo ao Pai, não é? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, a você e a mim, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O Filho é a revelação personificada da verdade. É a revelação do Pai. Por isso Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu vim para mostrar o sorriso do Pai, o amor, a misericórdia do Pai, o desejo do Pai salvar vocês, o desejo do Pai aliviar o sofrimento dos seres humanos. Eu vim para revelar o amor e a misericórdia do meu Pai. Por isso, aqui diz: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O Filho veio para representar o Pai, destruir as acusações de Satanás feitas contra o Pai. A vida de Jesus, perfeita obediência, destruiu as acusações de Satanás, calou a boca de Satanás. E o verso 2, Hebreus 1, verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo? Quem é herdeiro de tudo? O Filho? Jesus Cristo. Ele foi feito herdeiro de tudo. Você pode me perguntar: mas se ele é Deus, por que ele foi feito herdeiro? Você tem que se lembrar que Jesus Cristo, sendo Deus, se tornou homem e vai reter para sempre a natureza humana. Vai reter para sempre o corpo humano. Percebam, queridos, Jesus é Deus, homem. Ele é homem, Deus. Por isso, ele se humilhou, assumindo a forma humana, mas Deus o exaltou, fazendo com que ele fosse herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Vejam esta última frase do capítulo 1, verso 2 de Hebreus. Por quem também fez o mundo. Não foi somente o planeta Terra que foi criado, mas o cosmos foi criado, o universo foi criado pelo Verbo, por aquele que recebeu o nome de Jesus quando nasceu da Virgem Maria. O qual sendo, verso 3 agora, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que fez a purificação dos nossos pecados, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus por estas verdades preciosas, profundas, declaradas em sua palavra. A Bíblia ensina que Jesus foi o agente da criação. Pai, Filho e Espírito Santo, eles agem através do Verbo, agem através da segunda pessoa, Jesus Cristo. Ele declara que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Por meio de Jesus foi feito o universo. Visto que todas as coisas têm sua origem em Jesus, no princípio, podemos ter a esperança de que no final de todas as coisas, ele completará o que ele começou, pois ele é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim, como diz em Apocalipse 1, verso 8. Queridos, que diferença faz saber que fomos criados por Deus? Há uma grande diferença. Pensar que os meus antepassados foram macacos e chimpanzés, isto não me alegra, não me enobrece e não fortalece a minha autoestima. Mas pensar que eu vim das mãos de Deus, fui criado de forma especial por Deus, que pegou no barro, formou o corpo do pó da terra e soprou o fôlego de Deus sobre o corpo humano, e o homem foi feito alma vivente, à imagem e à semelhança de Deus, isso me enobrece, isso fortalece a minha autoestima, porque me dá um senso de pertinência. Eu pertenço a Deus, eu não sou do reino animal, eu não sou do reino vegetal, do reino mineral. Não, queridos, eu sou do reino espiritual de Deus, porque nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, diz: e domine sobre os animais. Nós fomos feitos para dominar, porque Jesus Cristo nos criou à imagem e semelhança dele. Bendito seja Deus. Na parte de segunda-feira,
os dias da criação. Nos últimos anos tem havido uma tendência de se entender a semana da criação como não literal. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, falam e ensinam que cada dia da semana da criação foram 7.000 anos. Você pode dizer, pastor Samuel, o senhor não está enganado? Será que não serão cada dia da semana da criação 1.000 anos? Não, queridos. Eles ensinam que cada dia da semana da criação são 7.000 anos. Queridos, isso é evolução, isso é evolucionismo. Como se Deus precisasse de 7.000 anos no primeiro dia da semana da criação para que sumissem as trevas e aparecesse a luz. Depois mais 7.000 anos para que houvesse separação entre as águas que estavam em cima e as águas que estavam embaixo. Depois mais 7.000 anos para que surgisse a porção seca e então a terra produzisse ervas e frutas. 7.000 anos, 7.000 anos aquelas frutas e aquelas plantas sem a luz do sol? Como? Porque só no quarto dia da semana da criação, que também durou 7.000 anos, surgiu o sol. Como é que as plantas que foram criadas no terceiro dia da semana da criação ficaram 7.000 anos sem o sol? Me explica. Queridos, os testemunhos de Jeová ensinam de forma evolucionista. Eles não creem na Bíblia como ela está escrita. Quando a Bíblia diz, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e foi a tarde e a manhã do segundo dia, está falando de um dia literal de 24 horas. Agora vamos ler Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1 e os versos 3 a 5. Aqui nós lemos. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia, um dia de 24 horas. Qual é a prova que nós temos de que estes dias da semana da criação foram de 24 horas? É a prova de que nós temos hoje os 7 dias da semana também de 24 horas. Quando você busca descobrir a origem da semana, você não vai descobrir a origem da semana através do sol ou da lua. Não, queridos. A semana só pode ser explicada através da Bíblia. Deus criou um período de tempo chamado semana, um conjunto de 7 dias de 24 horas. Artificialmente, Deus colocou e criou a primeira semana padrão. Todas as semanas que existem hoje, de 7 dias, elas têm como padrão a primeira semana de 7 dias de 24 horas. E agora eu convido você para ler Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, os versos 8 até o verso 11. Êxodo capítulo 20 e os versos 8 até o verso 11. Aqui nós lemos. Aqui estão os 10 mandamentos. No capítulo 20 de Êxodo, do verso 3 até o verso 17, estão os 10 mandamentos. E nos versos 8 até o verso 11 está o 4º mandamento. Aqui nós lemos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É interessante, queridos, que nesta Bíblia dos Testemunhas de Jeová, não fala o 7º dia é o sábado. Porque quando Deus diz o 7º dia é o sábado, ele identifica qual é o dia da semana que é o sábado, é o 7º. Mas aqui na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, diz aqui no capítulo 20 de Êxodo, e o verso 8 diz assim, lembrando o dia de sábado, para o manteres sagrado, deves prestar serviço e tens de fazer toda a tua obra por 6 dias, mas o 7º dia é um sábado. Queridos, é diferente falar que o 7º dia é um sábado. Ou seja, se você começar a contar a semana na segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, o 7º dia vai cair no domingo. Ou seja, você pode fazer um sábado em qualquer dia da semana. Mas, queridos, não é isso que Deus disse. Deus disse o 7º dia não é um sábado. Ele disse o 7º dia é o sábado. Queridos, se eu disser para você que eu moro em uma das 7 casas que tem nesta quadra, você pode ficar pensando, será que, onde é que o pastor Samuel mora? Ele disse que mora
em uma das 7. Sim, mas qual seria destas 7? Mas se eu disser, eu moro na 7ª, você pode identificar facilmente qual é a 7ª. Queridos, Deus fez questão de identificar qual é o sábado. Não é o primeiro dia, não é o segundo, é o 7º dia da semana. Por isso diz aqui em Êxodo capítulo 20, verso 8 em diante, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Qual é a prova bíblica de que aquela semana da criação foram 7 dias de 24 horas? Está aqui na lei de Deus. Deus escreveu que aquela semana foram 7 dias literais. Por quê? Porque ele estabeleceu isso no 4º mandamento, capítulo 20, verso 11 de Êxodo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, você deve guardar o 7º dia, porque Deus fez todas as coisas em 6 dias e descansou e abençoou o 7º. Assim também você deve trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Aqui existe o padrão. Assim como foi feito na semana da criação, assim nós deveríamos fazer. Está aqui declarado na lei de Deus, os 10 mandamentos. Aqui não fala que cada dia da semana da criação foram uma longínqua era, um longo período de tempo. Não, queridos. Aqui está o padrão. Deus estabeleceu este padrão. A palavra hebraica, yom, que é traduzida por dia, é usada constantemente em toda a narrativa da criação para designar um dia literal. Em Gênesis, nada indica que algo diferente de um dia literal tenha sido pretendido. Alguns estudiosos que não creem que os dias foram literais admitem, no entanto, que a intenção do autor era retratar dias literais. É interessante que o próprio Deus designou esse nome para a primeira unidade de tempo. Gênesis 1, verso 5, Yom, o dia, é definido com a frase houve tarde e manhã, ou seja, parte escura e parte clara. O termo foi usado no singular, não no plural, significando um dia único de cada vez. A natureza literal do dia foi tomada como certa quando Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. E ali ele escreveu no 4º mandamento, indicando que o fundamento para o 7º dia, o sábado, repousa na sequência de uma semana da criação de 6 dias literais. Queridos, além da criação em Gênesis, nós temos a recriação na segunda vinda de Cristo, quando Jesus Cristo transformará os mortais, que somos nós, em imortais. E como é que nós vamos ser transformados de imortais para imortais? No abrir e fechar de olhos. É isso que a palavra de Deus diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz assim, veja, vamos ler o verso 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E como é que nós seremos transformados de mortais para imortais? Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como é que Deus vai transformar você mortal para imortal? Ah, ele vai precisar de 1000 anos para isso, de 10.000 anos. Não, queridos, é instantaneamente. Assim como Deus criou instantaneamente a primeira semana da criação, dizendo haja luz, apareça erva verde, queridos, produzam as águas, produza a terra. A criação foi realizada pela palavra que saía da boca de Deus. Deus falou e tudo apareceu instantaneamente. Assim também, queridos, quando Jesus Cristo voltar, ele vai olhar para você mortal e frágil e vai transformá-lo num ser glorificado, imortal, instantaneamente. Tanto a criação como também a recriação será instantânea pela palavra que sai da boca de Deus. Aleluia!
na parte de terça-feira, o sábado e a criação. O sétimo dia, o sábado, está sob fortes ataques na sociedade secular e nas comunidades religiosas. Esse fato pode ser visto nos cronogramas de trabalho de corporações mundiais, na tentativa de mudança do calendário em muitos países europeus, designando a segunda-feira como sendo o primeiro dia. Se eles colocam no calendário a segunda-feira como sendo o primeiro dia, obviamente o sétimo dia vai cair em que dia? No domingo. Mas, queridos, segunda-feira é segunda-feira, não é primeira. A semana começa no primeiro dia da semana, que é o domingo. Na recente encíclica papal, chamada de Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco, ali existe uma insistência, uma afirmação que está no capítulo 6, no parágrafo 237, que ele, o Papa Francisco, está insistindo que o mundo descanse e santifique o domingo, da mesma forma como é santificado o sábado judeu. Assim como o sábado de Êxodo, capítulo 20, é santificado, o Papa quer que seja santificado o domingo. Queridos, a encíclica papal Laudato Si já é uma amostra do decreto dominical. A encíclica papal Laudato Si é uma evidência de que a lei dominical impondo o domingo como dia sagrado no mundo todo está vindo, está muito próxima. Queridos, leia Gênesis capítulo 2. Leia Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Em muitas traduções, o capítulo 2, versos 1 a 3, está ainda na primeira página da Bíblia. Na minha Bíblia aqui, Gênesis 2, 1 a 3, está na segunda página. Mas em muitas traduções, ela está na primeira página. Já na primeira página ou segunda página, Deus colocou o mandamento do sábado. Queridos, a pessoa não precisa ler a Bíblia toda para saber que Deus criou e que não viemos do macaco. Não é a teoria evolucionista de Darwin, e sim a criação especial de Deus numa semana de 7 dias. Não precisa ler a Bíblia toda para descobrir isso, está na primeira página. Não precisa ler a Bíblia toda e fazer uma faculdade para descobrir que o sétimo dia é o sábado, porque já na primeira página isso está declarado, e que é o dia que Deus abençoou, santificou e descansou, já na primeira página. Capítulo 2, verso 1 a 3 diz: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, Deus acabou a sua obra no dia sétimo. Ele fez todas as coisas em 6 dias, mas no sétimo dia ele fez algo. O que Deus fez no sétimo dia? O descanso. Ele fez no sétimo dia o descanso, o sábado. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Por que é que Deus descansou? Porque ele estava cansado? Não, para nos dar o exemplo, para mostrar como é que seus filhos e filhas deveriam agir, descansando no sétimo dia. E o que mais Deus fez no sétimo dia? Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo. Pessoas me dizem: pastor, todos os dias da semana foram criados por Deus. E eu digo sim, todos os dias da semana foram criados por Deus. Logo, todos os dias são abençoados? Eu digo, não. A bênção Deus colocou no sétimo dia. Ele criou todos os dias da semana, mas ele colocou uma bênção especial, tríplice, no sétimo dia. E não podemos tirar esta bênção tríplice do sétimo dia e colocá-lo em outro dia. Portanto, no sétimo dia, Deus descansou. No sétimo dia, Deus abençoou. Verso 3. E no sétimo dia, no verso 3, diz o quê? O santificou. Deus fez 3 coisas no sétimo dia que ele não fez em nenhum dos outros dias da semana. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, por favor, não use o argumento dizendo que todos os dias são iguais. Como todos os dias são iguais? Se Deus fez 3 coisas diferentes no sétimo dia e que não fez em nenhum outro dia da semana. No sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou.
Por que ficarmos dando murro em ponta de faca? Por que ficarmos lutando contra a verdade? Se a verdade é tão cristalina, é tão clara. Deus criou o sábado para você, meu irmão, descansar. O sábado não é um peso. O sábado não é uma coisa ruim. Deus fez o sábado porque sabia que nós precisamos de um dia de descanso. E não só de descanso. Nós precisamos de um dia de 24 horas de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. É um presente que Ele nos dá. As pessoas aceitam os presentes que Deus fez nos 6 dias da semana da criação. As pessoas amam a luz, as pessoas amam a água, amam o sol, amam as frutas, amam os animais que estão no mar, amam os animais que vivem fora das águas. As pessoas amam o homem que Deus criou, amam a mulher que Deus criou, mas as pessoas querem rejeitar o descanso que Ele criou no 7º dia. Por que rejeitar o que Deus fez no 7º? Deveremos receber o dia do Senhor com alegria no nosso coração. É um presente que o nosso Pai e Criador nos deu. E ao aceitarmos este presente, estamos agradando o Deus que nos deu o presente, nos submetendo à vontade dEle, descansando no dia que Ele mandou descansar. Aleluia! Na parte de quarta-feira, criação e casamento. A última década testemunhou enormes mudanças na maneira como a sociedade e os governos definem o casamento. Hoje, o casamento ficou complicado, porque antigamente casamento era a união matrimonial de corpo de um homem e de uma mulher. Mas hoje, casamento é muito mais amplo, porque as pessoas estão fugindo do padrão bíblico de casamento. No casamento bíblico, Deus uniu um homem e uma mulher, Adão e Eva. Mas, queridos, os casamentos de hoje, eles querem unir pessoas do mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem. E até mesmo existem países que querem permitir o casamento entre mãe e filho, pai e filha. Hoje as pessoas podem se casar com qualquer coisa. Há pessoas que querem se casar com a boneca, ou se casar com um robô. Queridos, casamento bíblico é o casamento entre sexos diferentes, um homem e uma mulher. É assim que vemos aqui em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e vamos ver os versos 26 a 28. Gênesis 1, versos 26 a 28. Aqui nós lemos: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo no plural, porque Deus é pluralidade. A palavra El é singular. A palavra Elohim, que é traduzida por Deus, é plural. Por isso aqui o verbo está no plural, porque ali estava o Filho, ele é o verbo, quem efetuou, executou a criação. Mas ali estava presente também o Pai e o Espírito de Deus. Queridos, nós vemos aqui a divindade falando no plural. Há pessoas que não gostam disso, que se revoltam com isso. Que culpa nós temos de Deus ter usado o verbo no plural? Não fomos nós que inventamos isso. É Deus que falou assim. Façamos o homem à nossa imagem, não à minha imagem. Queridos, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele foi criado num reino superior, não no reino animal. Ele foi criado para dominar o reino animal. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea, homem e mulher. Assim como é no reino animal. Sempre é macho e fêmea que se reproduzem. Quando não é macho e fêmea, não há reprodução. Por isso diz aqui o verso 28, confirmando que é entre dois sexos diferentes, o verso 28 diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Queridos, quando Deus disse frutificai e multiplicai-vos,
tem que ser o sexo entre homem e mulher, para haver fecundação e criação de uma família, pai e mãe com filhos. Queridos, está muito claro quando a Bíblia fala sobre o casamento. Agora leia Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o verso 18. Aqui nós lemos: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque a divindade, ela não é singular, ela é plural. É Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Deus queria criar também a família humana, não como sendo singular, e sim como sendo plural. Ou seja, o pai, a mãe e os filhos. Por isso Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Se ele viver só, ele não vai se reproduzir, não vai fecundar, não vai encher a terra. Por isso ele diz aqui: far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, uma companheira, que esteja como que diante dele. E agora os versos 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque não existia o pecado entre eles, e também porque eles estavam cobertos por uma vestimenta de glória. Esta vestimenta de glória que existia em Adão e Eva, ela desapareceu quando Adão e Eva pecaram. E aí eles começaram a sentir vergonha da nudez. Aqui diz que no 6º dia da semana da criação, Deus chegou ao clímax da semana da criação. Ele fez a humanidade. Pelo que nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 24, o casamento exige que o homem deixe o seu pai e a sua mãe e se una à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Um em objetivo, em amor, em propósito, continuam sendo dois corpos, mas é uma unidade composta. As Escrituras são claras e inquestionáveis quanto ao fato de que esta relação deve ocorrer no casamento entre um homem e uma mulher, que por sua vez se originaram também de um pai e uma mãe, também um homem e uma mulher. Esse conceito foi esclarecido nas instruções dadas aos primeiros pais da terra. Quando Deus disse: e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Gênesis 1, 28. No 5º mandamento é declarado que os filhos, os descendentes, devem honrar o pai e a mãe. Êxodo capítulo 20, verso 12. Confirmando biblicamente no mandamento que o casamento é entre um homem e uma mulher. Honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20 e o verso 12. Esse relacionamento mútuo entre homem e mulher só pode ser consumado em uma relação heterossexual. Vivemos num mundo em que o relacionamento homossexual está popularizado. Queridos, esta não é a vontade de Deus, não é o plano divino. Os filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, não buscam a satisfação da carne, não buscam a satisfação dos seus instintos. Os filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, eles perguntam: que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Na parte de quinta-feira, a criação, a queda e a cruz. O livro de Gênesis nos explica sobre a criação, o livro de Gênesis nos explica sobre a queda de Adão e Eva, a entrada do pecado no planeta Terra, e o livro de Gênesis lança luz sobre a nossa salvação, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia apresenta uma ligação ininterrupta entre uma criação perfeita, a queda dos nossos primeiros pais e o Messias prometido e a redenção. Esses eventos importantes tornam-se
o fundamento do tema da história da salvação e da humanidade. Vamos ler agora Gênesis capítulo 1 e o verso 31. Aqui nós lemos: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Quando Deus terminou a obra da criação no sexto dia, Deus disse que era muito bom, perfeito, não havia o pecado ali no planeta Terra. Mas, queridos, aqui no capítulo 2, os versos 15 ao verso 17, Deus dá uma ordem. Vejam a ordem que Deus deu para Adão e Eva em Gênesis 2, versos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Adão e Eva foram criados, o pecado já existia no céu. Ainda não existia no planeta Terra. Mas quando Adão e Eva foram criados no sexto dia da semana da criação, a expulsão de Satanás já tinha acontecido. Não sabemos quanto tempo antes, mas Satanás já tinha se rebelado no céu e tinha sido expulso. Aquela guerra mencionada lá em Apocalipse 12, verso 7, já tinha ocorrido quando Adão e Eva foram criados. Leia comigo, Apocalipse capítulo 12 e o verso 7. Aqui nós lemos: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Esta guerra aconteceu antes do primeiro dia da semana da criação, antes de Deus dizer haja luz, antes de Deus criar Adão e Eva no sexto dia. Por isso, queridos, que quando Adão e Eva foram criados no sexto dia, Deus mostrou para eles, lá em Gênesis capítulo 2, Deus mostrou para eles a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui diz no capítulo 2, verso 17: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que existia já, lá no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal? Porque já existia um ser chamado Satanás, que tinha sido expulso do céu, e ele tentaria Adão e Eva na árvore da ciência do bem e do mal. Já existia o mal. Adão e Eva não conheciam o mal. O mal ainda não tinha penetrado na família humana, mas o mal já existia, porque Satanás já tinha se rebelado contra Deus no céu e tinha sido expulso do céu. Por isso, queridos, quando Adão e Eva foram criados, eles foram orientados por Deus, instruídos por Deus com relação a quem era este anjo caído. Por que ele caiu do céu? E como ele tentaria Adão e Eva? Somente ali na árvore da ciência do bem e do mal. Por isso Deus disse: não se aproximem desta árvore, não comam desta árvore. Podem comer de todas as outras árvores do jardim, menos desta. Este é um teste. É um teste. Simples o teste. Mas, queridos, Adão e Eva não passaram no teste. Porque Eva se distanciou de Adão e se aproximou da árvore. E foi enganada pela serpente e comeu do fruto. E trouxe para o seu marido. E ele, quando viu Eva com aqueles frutos e que ela tinha comido do fruto proibido, ele decidiu morrer com ela. Por isso ele comeu do fruto com ela. Não que ele estivesse sido enganado, não. Adão não estava sendo enganado. Ele entendeu todo o drama, tudo o que tinha se passado. E ele disse: Eva vai morrer, porque ela comeu do fruto. Eu prefiro morrer com ela. Por isso ele comeu do fruto. Queridos, ele comeu consciente, não enganado. Aqui está agora o livro de Gênesis capítulo 3. Aqui em Gênesis capítulo 3, versos 1 ao verso 7. Como é que o pecado entrou em nosso mundo? Se nós não crermos na semana da criação, se nós não cremos que o capítulo 1 e 2 de Gênesis são capítulos dignos, fiéis, e que nós podemos crer nestes dois capítulos que relatam a semana da criação, se nós não crermos assim, nós também não vamos crer em Gênesis capítulo 3. E se nós não crermos em Gênesis capítulo 3, que narra a entrada do pecado na família humana, então, queridos, então está tudo perdido.
Então não precisaria ter Salvador, não precisaria ter Jesus nascido da Virgem Maria, não precisaria ter ele morrido na cruz. Queridos, negar Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é negar o fundamento do cristianismo. Nós estamos aqui porque fomos criados por Deus. O pecado entrou porque Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Jesus Cristo morreu na cruz porque Deus prometeu um Salvador para a família humana. Já no próprio capítulo 3, no verso 15, Deus deu o Messias, Deus deu o Salvador. Deus não deixou o pecador perdido. Ele ofereceu um Salvador, uma saída, um escape. Deus proveu salvação. Antes de Adão e Eva pecarem, Jesus, ele que tinha criado Adão e Eva, ele já tinha se oferecido para morrer por Adão e Eva se eles pecassem. Qual é a prova disso? Apocalipse capítulo 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando o plano de criar, a semana da criação, criar o ser humano, quando este plano foi feito, Jesus prontificou-se. Se eles pecarem, eu vou morrer por eles. Eu vou me tornar um com eles e vou morrer por eles. Por isso Jesus é chamado de o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Queridos, aqui nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente não era como todas as outras. Ela era a mais astuta, a mais sábia ou a mais esperta. E esta disse à mulher. Note, queridos, que a Bíblia diz que a serpente era mais astuta que todos os outros animais, mas a serpente não falava. Animais não falam. Quando a serpente falou, Eva poderia ter pensado, bom, animais não falam, e esta serpente está falando, logo não é ela que está falando, e poderia ter corrido dali. Mas ela parou, e ela ficou conversando com a serpente. A serpente disse para a mulher, verso 1, não é? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, você não pode conversar com a serpente. Você não conversa com o endemoniado. Há pessoas que conversam com endemoniados, com pessoas possessas. Há pessoas que gravam a conversa do possesso, do endemoniado. Queridos, há pessoas que acreditam naquilo que o endemoniado falou. O endemoniado está falando por Satanás. Satanás está falando através dele. Não acredite no diabo. Ele é o pai da mentira. Por isso, queridos, a serpente enganou Eva porque ela conversou com Satanás. Jesus não conversava com Satanás. Jesus expulsava demônios, mas não batia papo com Satanás. Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a serpente. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aqui a primeira mentira. Olha a mentira. Deus disse, se você comer do fruto, você morre. Você é mortal. Satanás disse, certamente não morrereis. Ou seja, você não morre. Você é imortal. Queridos, quem que inventou esta história de que você é imortal, que você não morre? Quem inventou esta história de que morre só o corpo, mas a alma continua viva, reencarnando, porque a alma é imortal? Queridos, imortal, não existe nada em você imortal, não existe nada em mim imortal. Imortal é uma palavra que se aplica somente a Deus. Só Deus é imortal. A palavra de Deus diz, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo. A carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, e o verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ele somente é imortal. E agora leia também, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6 e o verso 16. Aqui lemos,
aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Só Deus tem a imortalidade. Eu não tenho a imortalidade. Eu vou receber a imortalidade. Você vai receber a imortalidade. Você vai se tornar imortal. Por quê? Você não é imortal. Meu corpo não é imortal, minha alma não é imortal, não existe nada imortal em você e em mim. Queridos, é Satanás que inventou que a alma é imortal. É Satanás que inventou que morre só o corpo e a alma não morre. Queridos, a Bíblia diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Na segunda vinda de Jesus, o meu corpo e o seu corpo mortal, ele será revestido de glória. Glorificados nós seremos. E então receberemos a imortalidade. A imortalidade de Jesus, ele vai nos dar. Ele nos presenteia com a vida eterna. Mas é uma vida eterna que nós temos derivada dele. Por isso que eternamente, queridos, no novo céu e na nova terra, nós vamos comer da árvore da vida. Cada mês, diz lá em Apocalipse 22, que nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Por que comer do fruto da árvore da vida se já somos eternos, se já temos vida eterna? Para provar e para mostrar e para reconhecer que a vida eterna, que a imortalidade que nós temos não é nossa, ela é derivada de Deus, que é o único imortal. Aleluia! A bênção, queridos, é que lá em Gênesis capítulo 3, no momento em que o pecado entrou, Deus proveu a solução. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós lemos: e porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, existiria uma inimizade entre os descendentes de Satanás e os descendentes da mulher. Os descendentes da mulher somos nós, os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui está falando mulher no sentido de igreja. Nós somos o povo de Deus. E Deus colocou uma inimizade entre Satanás e nós. Que bênção, queridos. Que bênção que Deus colocou essa inimizade. Porque nós não podemos ser amigos de Satanás. Nós temos que ser amigos de Jesus Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Porque não há comunhão entre luz e trevas. E o que mais diz o verso 15? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo morreu na cruz, foi quando Satanás feriu o seu calcanhar, ele morreu na cruz do Calvário. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente, diz aqui, esta te ferirá a cabeça. Satanás teve a sua cabeça esmagada lá na cruz. Queridos, Jesus Cristo é o vitorioso. E Jesus Cristo, ele nos dá a vida eterna, a imortalidade dele. Mas só na segunda vinda de Jesus que nós vamos receber esta imortalidade e sermos glorificados. Queridos, eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus porque, diferente da teoria evolucionista de Darwin, que fala que nós viemos de um jardim zoológico, que diz que nós viemos de um macaco, de um chimpanzé, evoluindo ao longo de bilhões de eras e de anos. Queridos, nós não viemos do jardim zoológico. Nós não temos como ancestrais nossos os animais. Nós viemos do jardim do Éden. Que digno, que nobre, que belo, que emoção sabermos que nós viemos do jardim do Éden. Que nós fomos feitos de uma forma especial pelas mãos de Deus.
criados à imagem e à semelhança de Deus. Assim como nós viemos do Jardim do Éden, nós vamos voltar para o Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden foi recolhido antes do dilúvio. Antes do dilúvio destruir o planeta Terra, cobrindo as águas, todas as montanhas, Deus recolheu o Jardim do Éden. E ele será restaurado na nova terra. No novo céu e na nova terra, o Jardim do Éden será restaurado. Queridos, nós vemos de um Jardim do Éden que foi perdido por causa do pecado. Mas nós sabemos onde estamos. Nós estamos caminhando em direção à restauração, o novo céu, a nova terra. Nós vamos de novo para a casa do nosso Pai. Vamos para o Jardim do Éden. A Nova Jerusalém estará aqui na terra e nós teremos aqui o nosso Pai e o nosso querido Jesus Cristo. Ali estarão o trono de Deus e ali vamos adorar a Deus de semana em semana e de lua nova em lua nova. Deus tem um plano maravilhoso para os seus filhos. Bendito seja Deus pela bendita esperança da breve volta de Jesus Cristo. Que Deus te alegre com esta esperança. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.